Ok. Bom, Ei, olá, Danilo. olá, Gabriel. Bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite. A gente está falando, está gravando esse vídeo para a Pride Afrique, que é a primeira parada do orgulho LGBTI virtual para o continente africano, algo muito ambicioso. E estou muito feliz de ter você aqui, sobretudo falando na nossa língua. E a gente vai discutir um pouco sobre Moçambique, sobre seu ativismo. Então, bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Muito obrigado, Gabriel. Primeiramente, bem, me chamo Danilo da Silva. Danilo da Silva Sergi Ibrahim, mais conhecido por Danilo da Silva. Sou ativista LGBT, sou moçambicano, residente na cidade de Maputo. Iniciei o meu ativismo em 2006. Com aquilo que é a criação das bases deste movimento LGBT aqui em Moçambique. De momento, sou o diretor executivo da Lambda, que é a única associação moçambicana para a promoção e defesa dos direitos das minorias sexuais. Falamos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Estamos a operar mesmo desde 2006. Institucionalizamos de alguma forma a partir de 2008 e trabalhamos em parceria com organizações locais, organizações internacionais. O nosso foco, como disse no princípio, é mesmo a promoção e defesa dos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Em parte, é isso. Sim, obrigado. Bom, para quem não conhece, a Lambda é uma super referência em Moçambique e internacionalmente, pelo trabalho que eles fazem. A primeira pergunta é se você pudesse fazer uma breve análise geral da situação em Moçambique das pessoas LGBT, né, no momento. Sim. Bem, Moçambique bem, faz parte das ex-colônias portuguesas. É um país que está situado na África, quer dizer, em África, bastante conservador, mas não tão conservador quando comparado com alguns contextos africanos, falantes de língua portuguesa, um povo bastante amistoso, com as suas tradições e a sua forma de estar. As pessoas LGBT ao nível social, temos ainda um enorme desafio. A percepção sobre a sexualidade, a questão do exercício, do livre exercício da sexualidade, ainda é um constrangimento para muitas pessoas. O estigma e a discriminação são os maiores constrangimentos que as pessoas LGBT enfrentam desde as suas comunidades até aos espaços públicos, as instituições do Estado. Não é visto com muito bons olhos. Há sempre a pressão social para que as pessoas ocultem a sua sexualidade. Há uma pressão social para que as pessoas se enquadrem naquilo que é o esperado sobre a sexualidade daqueles que são, sobre a definição do que é ser homem, do que é ser mulher. E, ao contrário de alguns países desenvolvidos, aquilo que é a rede, a principal rede de apoio das pessoas LGBT e de todos os outros moçambicanos é a família. A família tem um enorme peso. Então, conforme isso, o grande problema que nós temos aqui em Moçambique é mesmo a questão do preconceito, o estigma e a discriminação para aqueles que querem viver a sua sexualidade de forma aberta. Felizmente, não temos casos de mortes, como temos ouvido de alguns contextos, como o Brasil ou África do Sul. Não temos pessoas assassinadas por conta da sua orientação sexual, identidade de gênero.
mas o facto de não existir este nível de violência extrema não significa que as pessoas sejam livres, né? Porque apesar de não haver esta forma de silenciar as pessoas LGBT, há outras formas, conforme expliquei, a questão da exclusão, a ostracização das pessoas nas suas famílias, que geralmente é o meio mais importante das pessoas. Ao nível do Estado, né, das leis do país, o nosso Estado não protege, né, para falar da atualidade, não protege nem criminaliza, né? Estamos a um meio termo. A partir de 2015, houve uma reforma legal, que iremos conversar mais adiante, que retirou daquilo que é o Código Penal alguns dispositivos que podiam ser usados para condenar as pessoas homossexuais. Então, estamos ainda no limbo em termos legais. Apesar de termos uma Constituição bastante progressista, uma Constituição que garante direitos fundamentais a todos os cidadãos, incluindo uma lei de trabalho que foi aprovada em 2007, que protege aqueles que são os trabalhadores LGBT ao acesso ao emprego. Porém, essa lei ainda não foi testada e as situações de discriminação no local de trabalho também são bastante patentes. Tá bem, obrigado. Tanta pergunta, tanta informação. Eu queria fazer, você já falou da descriminalização, da reforma do Código Penal de 2015, e eu queria saber sobre esse processo da descriminalização, um pouco do ativismo em volta dele, como foi esse processo, e, sobretudo, o que mudou, então, nesses últimos 5 anos, né? A Pride Africa é um evento continental, então eu estava conversando com outros ativistas de outras regiões, eles estavam muito interessados em saber o que depois da descriminalização aconteceu, se houve uma transformação real a nível da sociedade, no Estado, ou não. Ok. O processo de descriminalização, acho que temos que ter um pouco mais de cuidado, porque, na verdade, Moçambique, desde o tempo colonial, não criminalizava a homossexualidade. Existiam dispositivos no anterior Código Penal, era um Código Penal do século XIX, 1886, o Código Português. Quando comparado com os outros códigos, poderia-se até dizer que é um código mais brando relativamente àquilo que era considerado os desvios da sexualidade ou as formas desviantes. Aplicava medidas de segurança. As medidas de segurança eram mesmo aplicadas a pessoas, por exemplo, a pessoas que sejam pedintes na rua ou a pessoas que tenham doenças mentais, e era tratado nesta esfera de indivíduos que teriam de ser contidos, institucionalizados, para que não espalhassem este vício contra a natureza. O termo era mesmo vício contra a natureza. Mas isso caiu em desuso, né? O país ficou independente em 1975, tivemos um período de partido único, com uma orientação socialista, não é? Porém, em 90, tivemos uma nova Constituição que começou a dar aquilo que são os direitos individuais dos cidadãos. E depois a revisão de 2004, que expandiu esses direitos fundamentais. Não temos ainda registros de pessoas que tenham sido presas por conta da sua orientação sexual, tanto no período colonial como no pós-independência. No entanto, a questão da discriminação, o estigma sempre
prevaleceu. Então, o processo de revisão do Código Penal foi um processo que se enquadrou naquilo que é a modernização do nosso Código Penal. Já era um Código Penal bastante antigo e foi também não só nesse processo de modernização, mas também para responder a outras questões, como, por exemplo, como a corrupção e vários crimes que não estavam incluídos no anterior Código Penal. Então, dentro deste pacote, a Lambda, em parceria com as outras organizações da sociedade civil, aproveitou esta janela para poder também avançar com aquilo que era a nossa agenda, que era, se estes artigos não estão em uso, e temos à nossa volta, na altura, tínhamos à nossa volta um contexto de repressão, ou estados aqui à volta, na nossa África, a África e a África Austral, a reforçarem as medidas ou a reforçarem leis contra as pessoas LGBT. E neste período a gente disse que não é possível que a gente permaneça com estes dispositivos no nosso Código Penal, que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Ou temos um regime que se mantém em silêncio relativamente à questão da homossexualidade, porém a gente não sabe o que pode acontecer daqui a mais 5 ou 10, ou com mudança de regime, com esta pressão dos países à volta para criminalizar ou reforçar aquilo que são as penas para pessoas, contra pessoas homossexuais. E o que a gente aprendeu deste processo foi que, primeiro, é preciso aproveitar as oportunidades, e é preciso também enquadrar esta questão da descriminalização num contexto mais amplo. Então, não foi por si só uma questão da homossexualidade, mas também foi garantir aquilo que são os direitos sexuais e reprodutivos de todos e todas. Né? Foi mais ou menos neste âmbito. Agora, quando me perguntam o que mudou de 2015 para cá, bem, uma das coisas que é bastante notória é esta visibilidade das pessoas que são LGBT. Pelo menos, e principalmente a camada mais jovem, esta visibilidade, esta forma de estar e de ser e de se mostrar LGBT é um ponto. O outro ponto é o interesse da parte, seja da academia, ou seja da própria mídia, em abordar as questões da homossexualidade num sentido de desconstruir essas questões do tabu, da vergonha, do medo, do estigma, e também mais e mais organizações e até o próprio Estado a abordar as questões da sexualidade na sua plenitude. Se mudou na vida individual das pessoas, não posso dizer que houve uma grande mudança, porque a gente não pode aferir o que realmente mudou, mas é visível que há mais uma vontade, há mais esta necessidade de afirmação, de construção e de adoção da identidade de ser lésbica, gay, bissexual, ou mesmo em assumir a identidade da transexualidade. O nosso movimento LGBT em Moçambique ainda está em construção. Quando comparado com os outros países, é bastante recente. Começamos mais ativamente em 2006. Bem, são poucos anos, menos de 15 anos. Então, este é um processo longo que vai levar também o seu tempo até que surjam mais e mais organizações, mais e mais discussões, e as agendas também sejam mais, quer dizer, ousadas do que a atual que a gente tem, que é a questão do garantir o direito à livre associação. Bem, basicamente, de forma resumida, é isto. Este processo de mudança que ocorreu a revisão do Código Penal. E uma curiosidade que você falou, você puxou direitos reprodutivos. Em 2015, também nessa reforma, o aborto até 12 semanas tornou-se legal, não foi? Eu lembro alguma de ler notícias que inspiraram muito o ativismo no Brasil, que tornou-se uma referência em Moçambique nesse sentido. Isso
pode ser atribuído a este movimento das mulheres feministas em Moçambique, esta força das mulheres feministas em Moçambique. A Lambda se revê muito no movimento feminista e graças ao movimento feminista que a gente também pôde se destacar e de estar presente em vários espaços e de avançar de alguma forma com esta agenda da livre expressão da sexualidade. Você comentou que Lambda é a única associação, organização presente ou registrada, não sei se registrada é a palavra certa, e aí eu queria te perguntar sobre nesse processo da Lambda como uma organização e o registro, como é a relação também com a sociedade civil, com o Estado, com a população no geral. A gente tem mais uns 10 minutinhos, então a gente fala um pouco sobre isso, depois eu tenho uma pergunta final. Okay. A Lambda não é uma organização registrada. Este processo de registro começou, nós submetemos os nossos papéis, aquilo que é o nosso, as instituições, ao Ministério da Justiça, na altura, em 2008, e de lá até então o Estado manteve-se em silêncio, ou se não, pelo menos formalmente, não nos deu resposta quanto ao pedido de registro. Porém, nos corredores, a gente sabe que há uma resistência em registrar uma organização LGBT. Existem receios por parte dos sucessivos governos desde 2008 até hoje, no que tange ao registro, porque na cabeça de algumas pessoas, se o registro então é um passo seguinte para se obter outros direitos, o que não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estamos a falar de um ato administrativo em que qualquer instituição, desde que reúna as condições que são prescritas na própria lei, pode requerer o registro para se tornar uma entidade legal, e a partir daí ir implementando aquilo que são os seus, quer dizer, o seu objeto social e em prol do alcance daquilo que são os seus objetivos. Este dossiê de registro da própria organização, um dossiê bastante conhecido, já foi levantado em bastantes fóruns, incluindo na própria na ONU. O Estado moçambicano não dá uma resposta concreta sobre o que está-se a passar, mas pelos corredores a gente sabe o que está-se a passar. É uma tentativa de dissuadir este movimento, é uma tentativa de travar esta discussão para que ela não chegue a um ponto em que as pessoas possam exigir muito mais daquilo que é do Estado. Mas é uma tentativa fútil. Começamos em 2008, se em 2006, se em 2006 éramos meia dúzia de ativistas, hoje somos muito mais ativistas, incluindo pessoas que não são LGBT, e essa agenda é uma agenda que não se trava. Né? Vamos adiando até um ponto, mas no final nós temos que sentarmos à mesa com o Estado, com as outras instituições e realmente olhar para aqueles que são os cidadãos LGBT como cidadãos em pleno direito e que podem se constituir em associações e defender aquilo que são os seus direitos. Até mesmo porque o Estado precisa dessas instituições para servir como interlocutor em várias discussões. Um exemplo muito claro, temos a lei do trabalho. Né? Se o Estado quiser fazer alguma alteração, vai consultar a quem? Temos as intervenções, aquilo que são as diretrizes do país relativamente ao HIV, da inclusão, daquilo que são populações mais vulneráveis, incluindo pessoas homossexuais, homens que fazem sexo com homens, pessoas lésbicas, pessoas trans. Então, com quem que o Estado, com que instituições, com que interlocutores o Estado vai interagir? Né? Com uma organização que não é uma identidade legal ou com outras organizações que não são identidades legais. Então, é sempre... Mas, no entanto, a nossa relação com partes do governo é bastante boa. É de salutar a relação que nós temos, por exemplo, com o Ministério da Saúde, com algumas instituições, por exemplo, o Ministério da Proteção Social, mas a questão dos direitos mesmo, a questão que é central, esta é bastante difícil.
e até posso avançar por conta também da nossa, da nossa jovem democracia. Moçambique teve quer dizer, um regime multipartidário que começou em 90, não é? E os direitos, a noção de direitos individuais ainda é bastante, quer dizer, não, não é bastante difundida, as pessoas não conhecem, os cidadãos não conhecem, e é um processo também de construção. Eu costumo dizer que o registro da Lambda também é um teste ao nosso Estado de Direito. Bom, a luta continua. Continua. E para finalizar, eu gostaria que se você pudesse fazer alguma análise ou a sua opinião sobre a perspectiva de estarmos falando em português em espaços de trocas de experiências lusófonas, como é a relação aí, como você vê também no âmbito internacional. Eu também sou ativista brasileiro, LGBTI, e as nossas discussões ao nível internacional, elas tendem a ser um pouco monopolizadas pelo inglês e pelo francês. Não só as discussões, as agendas são bastante monopolizadas, são bastante centralizadas naquilo que é a perspectiva do norte global sobre o que deve avançar em termos de promoção de direitos das pessoas LGBT no globo. Estou bastante satisfeito de ver esta nova perspectiva, esta perspectiva de trazer aqueles e aquelas que estão na periferia ou que foram afastados para a periferia, para o centro das discussões, porque eu acho que é mais do que a altura de nós colocarmos aqueles que estão quer dizer, nas margens, no centro da discussão, para ver se a gente pode avançar. É um bom ponto de partida começarmos também a promover esta lusofonia, esta interação entre organizações e movimentos de países falantes da língua portuguesa, porque é bastante uma limitação. Para Moçambique e Angola, que estão na África Austral, é como se vivêssemos numa ilha. Né? Moçambique tem mais, o movimento LGBT em Moçambique tem muito mais relação e ligações com movimentos e plataformas anglófonas do que com plataformas lusófonas. E, infelizmente, até mesmo tendo dois países falantes de língua portuguesa na África Austral, pouco nos falamos e pouco interagimos, infelizmente. Angola está mais voltada para a francofonia e para o Brasil. Moçambique está mais voltado para a anglofonia e para a Europa. Mas, infelizmente, são as nossas... é o fruto também daquilo que foi o processo de colonização e depois o processo da neocolonização. Então, acho que temos de começar a promover muito mais interações como estas e colocar os ativistas e as ativistas a falarem umas com as outras. Eu estou de parabéns, os organizadores estão de parabéns e bem-aja. Muito obrigado pela sua participação, pela sua voz. Obrigado. E a gente continua essa discussão tão importante. Continuamos. A luta continua. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Tchau, tchau.